Então hoje a primeira palestra do dia é o professor Leandro Beraldo, professora da casa, área de extragaláctica. Perfeito, professor Beraldo é bastante conceituado, recém-contratado. E sem mais delongas, Beraldo, muito obrigado. A palavra é sua. Alô, alô, alô. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Bom, obrigado, Júlio. Obrigado a todo mundo pela presença. Bom, antes de começar, só para falar um pouco de mim. Bom, como o Júlio falou, eu sou recém-contratado aqui no ON e... Bom, a minha área de atuação é dinâmica galáctica, né? Eu estou interessado em entender como que as galáxias evoluem, como que as galáxias nascem, como que elas interagem entre si, como que é o processo de formação de discos galácticos e com um foco especial para a Via Láctea, né? Quer dizer, para a nossa galáxia, tentando entender a história de evolução da Via Láctea e como que diferentes populações estelares nascem e evoluem na galáxia, né? E, bom, claro que a gente vai falar disso aqui também. E, bom, antes de começar, eu queria enfatizar que vocês podem ficar muito à vontade de fazer pergunta a qualquer momento. Perguntas, comentários. Vai ser melhor se vocês perguntarem e a gente interagir, assim, mais do que só eu ficar falando o tempo inteiro. Bom, vamos lá. Acho que dá para começar. Bom, esse primeiro slide, na verdade, ele é só para mostrar o que, pelo menos ao fim dessa primeira aula, né, se não na primeira e na segunda, o que é o mais importante, né, para vocês aprenderem e levar para casa, digamos, né? No fundo, é essa imagem aqui que a gente tem da Via Láctea, né? São essas diferentes componentes da Via Láctea, né? Então, a gente tem aqui... um halo de matéria escura, a gente vai falar disso talvez não nessa aula, mas na próxima. A gente tem o disco galáctico, que a gente ainda separa em duas componentes diferentes, o disco fino e o disco espesso. A gente também tem evidência para um bojo no centro da galáxia, né? E a gente tem estrelas aqui, claro, todas essas componentes são compostas de estrelas, né? São feitas de estrelas, a menos do halo de matéria escura, mas a gente também tem estrelas distribuídas no halo, que a gente chama de halo estelar, digamos. A gente também tem evidência de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, de uma barra e de braços espirais também, que eu não representei aqui, mas tudo isso compõe a Via Láctea, né? Então, a ideia é sair daqui hoje tendo essa imagem bem fixa na cabeça, mas não só isso, tentando entender quais são os argumentos e quais são as evidências observacionais para essas componentes, né? Por que a gente acha que a galáxia é desse jeito, né? Então, é isso. Bom, vamos lá. Será que tem como apagar a luz rapidinho, Lucas? Só para eu mostrar uma imagem que é mais fraquinha aqui. Então, vamos ver se vai dar para ver. Tem algum controle que eu consigo apagar aqui na frente? Bom, beleza, vamos ver se dá para ver aqui. Eu acho que depois que o olho acostumar um pouquinho vai dar para ver melhor. Essa fotografia fui eu que tirei, enfim, estava num lugar alto e seco, e talvez vocês estejam conseguindo ver que tem uma nuvenzinha branca aqui, esbranquiçada, né? Isso é a Via Láctea, né? Quer dizer, isso é só para mostrar porque, enfim, hoje em dia quase todo mundo vive em cidade grande, a gente raramente tem a oportunidade de ver a Via Láctea, né? Mas quem tem a oportunidade de ir para algum lugar mais escuro, com condições meteorológicas melhores, dá para ver a Via Láctea muito claramente, dá para ter uma noção de como era o céu que as pessoas enxergavam há muitos anos atrás, né? Ou pelo menos em lugares mais remotos. Pode acender de novo, Lucas. Bom, acho que isso, beleza. Então, essa aqui é uma imagem muito melhor, mais detalhada, mas que mostra a mesma coisa, né? Essa faixa de luz aqui que aparece no céu é a Via Láctea, né? A gente vê aqui umas nuvenzinhas, são as nuvens de Magalhães. A gente vai falar mais sobre elas também, tá? Muito bem, então essa aqui é a imagem que a gente tem da Via Láctea, uma faixa mais clara no céu, né? Desde há muito tempo as pessoas observam isso.
E, bom, para falar disso, talvez até essa aula toda, mas mais para o começo, a gente vai fazer meio que uma introdução histórica mesmo, tá? Eu vou focar mais na evolução dos conceitos do que, enfim, expressões matemáticas, qualquer coisa do tipo, tá? Muito bem, então, o que a gente chama de Via Láctea, né? Vocês devem saber, significa caminho de leite, é uma expressão em latim, né? E, bom, vocês sabem que é uma expressão que vem ainda de um mito grego, né? Tem essa coisa de que a cultura grega brilhou muito, né, na antiguidade, e depois os romanos conquistaram militarmente a Grécia, mas o pessoal diz que, na verdade, a Grécia é que conquistou os romanos culturalmente, né? E o fato é que a cultura romana adaptou muitas dessas mitologias gregas, né? E a mitologia que está por trás aqui, os gregos usavam a palavra galáxia para isso, né? E você sabe que Zeus é o deus principal da mitologia grega, e Deus era casado com Hera, outra deusa, mas Zeus tinha muitas amantes, e ele tinha muitos filhos com essas outras amantes, né? Um desses filhos era Hércules. E Hera ficava brava e costumava perseguir os filhos de Zeus com as amantes dele, né? Então, a história da mitologia grega para a formação da Via Láctea, digamos, é que Hércules a Hera estava amamentando Hércules e por algum motivo ela queria tirar ele, só que, enfim, tudo era muito grande, muito forte, e aquilo jorrou leite pelo céu e formou a Via Láctea, né? Esse que é o mito de criação na Grécia Antiga, né? Claro que diferentes povos, enfim, criaram outros mitos, né? Todo povo tem o seu mito de criação, né? Todos os povos que você pode imaginar. Muito bem. Então, bom, continuando falando dos gregos ainda, uma figura importante aqui é o Demócrito, né? O Demócrito, ele é considerado, assim, digamos, o pai do atomismo, né? Ele que foi a primeira pessoa, pelo menos a que se atribui, essa ideia de que, olha, a matéria não é contínua, a matéria é feita de átomos, né? De partículas, né? E só que a menos conhecida é a afirmação dele também sobre a Via Láctea, né? Porque o que antes visualmente parecia só essa mancha leitosa no céu, o Demócrito também afirmou, olha, eu acredito que essa nuvem, essa faixa leitosa, não é uma distribuição contínua de matéria, mas, na verdade, é composta de muitas estrelas, assim como o Sol, né? É claro que era uma afirmação muito ousada, porque ele não tinha nenhuma evidência observacional para isso, né? Mas ele reivindicou essa ideia. Então, a gente dá um salto aqui, vai falar do Galileu agora. E o Galileu foi, enfim, ao que tudo indica, foi a primeira pessoa que apontou o telescópio para a Via Láctea e, de fato, concluiu que, é verdade, o que antes parecia esse contínuo de luz, na verdade é composto de muitas estrelas, né? É o que a gente costuma chamar de ele conseguiu resolver as estrelas, né? Quer dizer, ele tinha um instrumento óptico que tinha uma resolução angular melhor, conseguia distinguir ângulos menores do que o nosso olho, né? E, portanto, ele conseguiu identificar estrelas individuais onde antes a gente não conseguia, né? Muito bem, depois tem outro salto aqui, indo para o Kant, que é um filósofo alemão. O Kant não era astrônomo, né? Ele era filósofo, então ele também fez algumas especulações sobre o que era a Via Láctea e do que ela era composta, né? E ele especulou isso, olha, a Via Láctea deve ser um disco de estrelas, né? Ela deve estar em rotação, e o argumento dele é um argumento muito plausível e de fato faz muito sentido, né? Ele fala, bom, assim como o sistema solar é um disco em rotação, a Via Láctea também deve ser, e isso tem a ver com a maneira que provavelmente ela se formou, né? Você imagina que tem uma nuvem de matéria ou de gás, mais ou menos esférica no começo, e porque essa nuvem tem alguma rotação, essa rotação vai fazendo essa coisa aí se achatando e vai formando um disco, né? Um disco em rotação. E esse cenário está, assim, grosso modo, correto, né? E ele também defendia essa ideia de que, olha, essa ideia o pessoal chama de universos ilha. Quer dizer, as pessoas já observavam essas nuvens no céu, que eles chamavam de nebulosas, né? Mas ninguém sabia bem o que era. E o Kant já, enfim, desenvolveu essa ideia de que, olha, todas essas são outros universos, entre aspas, né?
assim como a Via Láctea, tão grandes quanto a Via Láctea, né? De novo, tudo isso era especulação filosófica, mas bem impressionante a acurácia, assim, né? Porque isso está muito de acordo com o que a gente acredita hoje em dia. Bom, depois, outro salto aqui, eu vou falar do Herschel, em 1785. O Herschel, ele era músico e astrônomo, né? É interessante que ele deu contribuições importantes nas duas áreas. Assim, o Herschel é um desses compositores clássicos, enfim, eu não conheço a obra dele, mas eu sei que ele tem composições importantes, né, que são reconhecidas. E ele construiu um telescópio grande, de 0,5 metro de diâmetro, né, que para os padrões da época, de fato, era um telescópio muito grande, e ele fez o que a gente chama de um levantamento galáctico. Ele foi a primeira pessoa a fazer isso, que é basicamente você pegar o telescópio e apontar para diferentes direções do céu e contar estrelas, né, para, enfim, fazer um estudo estatístico dessa coisa. Ele foi o primeiro a fazer isso. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que o Herschel também foi a primeira pessoa a observar Urano, se eu não me engano. Ele é o descobridor de Urano, né? Muito bem. Essa aqui é uma imagem desse mapa que o Herschel fez da Via Láctea, né? São as estrelas que ele conseguiu observar, né? Isso aqui, na verdade, eu não sei exatamente o que isso está fazendo aqui, mas essa é uma imagem dos estudos dele, né? Do resultado. E aqui está mostrando a posição do Sol, né? Deixa eu ver se... Acho que aquele laserzinho não está aqui, mas tudo bem. Mas, então, as conclusões principais do Herschel foram as seguintes. Então, foi isso. Ele apontou o telescópio em diferentes direções e foi contando, né, estrelas em cada direção. Bom, a primeira coisa importante, nessa época, ninguém tinha a menor ideia da distância das estrelas, né? Só a distância até o Sol. E, de fato, medir distância de estrela é uma coisa super delicada, super difícil até hoje, né? Não é trivial. E, então, toda a discussão que ele fez foi um pouco assim sobre esse formato relativo da Via Láctea, digamos, né? Ele não tinha ideia do tamanho da Via Láctea em termos absolutos. E o que ele concluiu é que, olha, de fato, a Via Láctea parece ser um disco, o que não é muito difícil de inferir. De fato, você olha, né, para a Via Láctea, você vê que tem uma concentração, uma faixa no céu, né? E a ideia é que justamente porque a gente está dentro do disco, dentro dessa faixa, é que a gente vê isso como uma faixa e não como um disco achatado, né? E ele chegou a essa conclusão de que o raio desse disco é mais ou menos 4 vezes a espessura desse disco, né? E uma hipótese importante aqui é essa hipótese aqui, de que o meio interestelar é transparente, né? Que você não tem absorção da luz ao propagar dentro da galáxia, ao se propagar dentro da galáxia. Essa é uma hipótese super importante que, enfim, vai ter vários desdobramentos aqui, como a gente vai ver. Alguma dúvida, comentário? Por enquanto não? Beleza. Então, a gente vai dar outro salto e vai falar do Kapteyn. Esse cara aqui, ele era holandês e ele dedicou basicamente... Ele fez várias coisas, ele era um astrônomo bem renomado na época, mas o grande projeto da carreira dele foi fazer outro levantamento galáctico, né? E ele publicou alguns catálogos nesses anos que estão listados aí. Obrigado, irmão. Obrigado. Deixa eu ver se está... No meio. Isso, beleza. Valeu. Então é isso. O Kapteyn, ele é conhecido por fazer esse levantamento galáctico. Ele estava interessado de novo em saber qual o formato da Via Láctea, né? Que cara ela tinha. E ele é claro que nessa época ele já contava com duas vantagens enormes em relação ao Herschel, né? Em relação àquele levantamento galáctico anterior. A primeira vantagem é que nessa época a gente já tinha medido paralaxe de algumas estrelas, né? Eu vou falar um pouco mais de detalhe o que é a paralaxe. A primeira detecção de uma paralaxe foi em 1338, tá? Então ele já tinha noção de distância, ele podia falar de tamanhos em termos absolutos da galáxia. A outra grande vantagem é a fotografia, né, que foi inventada em meados do século XIX, e a fotografia traz também, enfim, como vocês podem imaginar, muitas vantagens para a astronomia, né? Bom, então, falar um pouco da paralaxe.
Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas a ideia da paralaxe é que se você tem... você imagina que, bom, aqui está o Sol, a Terra, né? E você tem uma estrela razoavelmente próxima aqui. Dependendo da posição de onde você observa essa estrela, você vai ver a estrela em posições diferentes em relação ao fundo de estrelas mais distantes, né? Talvez vocês já tenham feito esse exercício, que é essa ideia de esticar o braço e esticar um dedo assim. Daí você pode tampar um olho e olhar, tampar um olho depois o outro. Você pode comparar a posição do seu olho em relação ao fundo da imagem que está lá. Vai ver que muda, né? Então, a ideia é bem simples. Quer dizer, se você conhece, nesse exemplo, se você conhece a distância entre os seus olhos e você conhece, você mede o ângulo, né, com que muda a imagem, a posição desse objeto, você faz uma trigonometria simples e você tem uma boa estimativa da distância do objeto. Tá? No caso aqui é isso, a gente precisa saber a distância do Sol à Terra, que a gente sabe já há bastante tempo, e aí você mede esse ângulo é a paralaxe, né? Você mede esse ângulo, você tem uma boa estimativa da distância da estrela. Tá? Essa que é a ideia da paralaxe. E tem uma curiosidade histórica, enfim, interessante aqui. Que, bom, o heliocentrismo, vocês sabem, ele foi proposto muito tempo atrás, né, pelo Aristarco de Samos, 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. Mas ele só foi aceito, pelo menos na Europa, só no século XVI, né, 1500 e pouco. E um dos argumentos contrário ao heliocentrismo era justamente que as pessoas não observavam paralaxe de estrela, né? Esse argumento foi usado, por exemplo, pelo Tycho Brahe, que é um astrônomo muito famoso, foi o astrônomo que forneceu os dados para o Kepler determinar que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, né, e não circulares. Então o Tycho Brahe usava esse argumento, dizia, olha, esse sistema heliocêntrico ele não pode funcionar porque se a Terra estivesse se movendo em torno do Sol, a gente observaria esse tipo de coisa, a gente observaria a posição das estrelas mudando com relação ao fundo e a gente não observa, né? Bom, muito bem, mas depois que o heliocentrismo foi estabelecido, as pessoas começaram a se perguntar, e a paralaxe das estrelas? Né? Então, se de fato a Terra está se movendo em torno do Sol, a gente deveria ser capaz de medir essa paralaxe. Isso virou uma obsessão assim, para muita gente, falar, a gente tem que ser capaz de medir essa paralaxe. Bom, a primeira paralaxe só foi medida em 1838 pelo Bessel, essa estrela aqui, e esse ângulo, a paralaxe, acho que não está funcionando muito bem isso aqui não, né? É dessa ordem aqui, 0,3 segundos de arco. É um ângulo muito pequeno. Isso explica por que as paralaxes nunca tinham sido medidas antes, ou observadas antes. É porque, de fato, é um ângulo muito pequeno e você precisa de instrumentos ópticos muito precisos para medir um ângulo tão pequeno assim, uma diferença de ângulo tão pequena assim. Então, é interessante. Voltando ao que eu tinha comentado antes, né? Quer dizer que eu estou dando essa introdução histórica, digamos, não é só por uma curiosidade acadêmica, sabe? Enfim, é porque isso ilustra um pouco de como essas ideias avançam, assim, né? Você vê que o Tycho Brahe era um astrônomo super importante, super capacitado, etc. Ele estava baseando o argumento dele na ausência de paralaxe, mas quer dizer, não é que a paralaxe não existia, simplesmente ela não podia ser observada. É que naquela época as pessoas não tinham ideia da distância das estrelas. Que a distância era tão grande e a paralaxe seria tão pequena, né? Bom, muito bem. Então, essa paralaxe aqui, tão pequena, dá essa distância aqui. 100 trilhões de quilômetros, dessa ordem aí. Isso é 600 mil vezes a distância ao Sol, né? Então, essa não é uma estrela particularmente distante, é uma estrela próxima da gente, né? É óbvio que nessa época ninguém concebia, né, distâncias tão grandes assim. Alguma pergunta? Não? Muito bem. Deixa eu fazer um parênteses aqui, dar um salto enorme na história da primeira paralaxe em 1838 para os tempos atuais. Só para citar a missão Gaia, que é uma missão que, na verdade, ela até já encerrou as observações, né? Mas ela operou por alguns anos e o objetivo principal era era um survey astrométrico, né? Quer dizer, medir não só a paralaxe, mas movimento próprio, vou falar disso rapidinho,
mas para 1 bilhão de estrelas, né? Com uma precisão assim, sem precedentes. Tem um vídeo que eu coloquei, espero que funcione. Eu não consegui testar isso, mas deixa eu ver se vai funcionar aqui. É um vídeo, enfim, uns 3, 4 minutinhos. Eu sabia que ia dar algum problema. Eu já vou trazer essa janela para cá já. Espera um pouquinho. É porque ele mostra como que isso funciona, como que a missão Gaia mede essas paralaxes aqui. É um vídeo sem áudio mesmo, tá? Ai. Beleza. Ai. Opa.
Certo, então vamos voltar aqui. Então, isso só para mostrar, como a gente mede paralaxe hoje em dia e para dizer que esses dados estão acessíveis, são dados públicos e a gente pode usar, né? Muito bem, eu comentei da outra grande vantagem que o Kapteyn tinha em relação ao Herschel, que era a fotografia, né? Então, isso aqui é uma das primeiras imagens astronômicas, né, registradas de fotografia, é uma foto da Lua. E, bom, quais são as duas grandes vantagens aqui de usar a fotografia? Primeiro é que você tem uma medida mais objetiva, né, do brilho relativo das estrelas e da posição angular no céu. Você não precisa ficar anotando essa coisa enquanto você observa, né? E, por outro lado, você pode usar tempos de exposição maiores, então isso permite observar objetos que não são visíveis a olho nu, né? Então, isso é realmente muito importante. Então, voltando ao Kapteyn e a esse levantamento que ele fez, né? Então, ele fez o mesmo projeto do Herschel, apontar o telescópio em diferentes direções e contando estrelas, né? Bom, os primeiros catálogos ele publicou nesses anos aqui, 1896, 1900, e ele já tinha contado umas 400 mil estrelas nesses catálogos. Bom, vocês podem imaginar como era um trabalho entediante isso, né? Porque não tinha computador para fazer isso. Bom, em 1920, 1922, ele publicou os resultados finais, digamos, né, da carreira dele, ele dedicou a carreira toda a isso. E é interessante porque o Kapteyn mesmo ele não tinha acesso a um telescópio onde ele trabalhava. Mas ele era uma pessoa bastante renomada, bastante conhecida, então ele sugeriu 206 diferentes áreas do céu para serem observadas por diferentes telescópios no mundo inteiro, né? E as pessoas de fato seguiram essas recomendações, fizeram essas observações e ele foi contando essas estrelas, né? Bom, então isso que eu estava comentando. Eu falei que ele contava com essa vantagem de paralaxe, mas é claro que ele não tinha paralaxe para todas essas estrelas. Ele tinha paralaxe para algumas poucas centenas de estrelas. Oi. Só fiquei curiosa, como que ele conseguiu contar as estrelas sem, por exemplo, como que ele sabia que as estrelas que ele estava contando eram diferentes? Assim, sem recontar as estrelas. Você disse, se ele registrou diferenças entre as estrelas? Ele olhou o telescópio e ele olhou a direção como ele sabe que ele está olhando. Ele está contando a mesma estrela, por exemplo. Não, a mesma estrela eu acho que dá para saber que não é, mas ele também registrou nesses catálogos algumas propriedades diferentes das estrelas, né? Ele registrava, por exemplo, a magnitude, né? Que é isso, quanto que a estrela, quão brilhante é a estrela, né? E talvez a sua pergunta tenha a ver com o que a gente chama hoje de função de seleção, né? Porque no fundo é isso, quando você está observando numa certa direção, você pode contar as estrelas, digamos, mas você não sabe se, olha, pode ser que tenha outras estrelas ali, mas simplesmente você não conseguiu observar, né? Isso de fato é uma coisa super importante, super importante. E as conclusões finais que o Kapteyn chegou, de fato tem a ver com isso. Eu vou explicar. Mas é isso, quer dizer, ele pegava essas placas fotográficas e ia contando estrelas nessas placas em diferentes direções do céu. Mas todos esses efeitos podiam estar lá mesmo, podiam enviesar, digamos, o modelo dele, as conclusões finais, né? Espera só um pouquinho que ela vai perguntar ali também. Uhum. Ele já tinha determinação de ascensão reta e declinação? Isso sim, essas coisas sim. Então, essa posição angular no céu, isso eu acho que já fazia alguns séculos, assim, já estava bem estabelecido, assim, isso era bem conhecido. Uhum. Na parte do vídeo, né, sobre a Gaia. Uhum. No vídeo sobre o Gaia, ele falou que o paralaxe ele é um método que a gente não faz grandes pressuposições, né? Isso é devido a ser uma medida direta, matemática? É mais ou menos isso. É um método bem robusto mesmo, né, de medir distância. Claro que tem algumas limitações também. Bom, é isso. Para os padrões dessa época, digamos, a gente poderia dizer que as paralaxes até que medem distância até que razoavelmente grande, se a gente comparar com as paralaxes que a gente mede hoje, né?
Só para dar uma ideia, o Sol está a uma distância ao centro da galáxia de aproximadamente 8 kParsec, né? Essas distâncias que o Gaia consegue determinar com a paralaxe razoáveis, distâncias com pressão razoável, é até uns 5 kParsec mais ou menos, não mais do que isso. Então, assim, e o raio da galáxia, digamos, é 15 kParsec, né? Então, em certo sentido, quer dizer, é um volume ainda bem limitado, mas em outro sentido é um volume enorme, né? Depende do ponto de vista. E eu vou falar um pouco de outros métodos de determinação de distância, aí vai ficar claro por que a paralaxe é mais robusta e de fato envolve muito menos hipóteses, né, por trás. Eu vou falar disso já. Mais alguma pergunta? Não? Beleza. Então, mas o que eu ia comentar é que, assim, apesar dele ter todas essas estrelas no catálogo, ele só tinha paralaxe para algumas poucas estrelas, algumas centenas de estrelas, acho. E ele também tinha a medida do que a gente chama de movimento próprio, né? O que é o movimento próprio? O movimento próprio já diz sobre a cinemática da estrela. É esse movimento aparente que a gente observa da estrela no céu, mas não devido à paralaxe, não devido ao movimento da Terra em torno do Sol. É devido ao movimento da estrela na galáxia mesmo. As estrelas estão todas se movendo na galáxia, inclusive o Sol, né? E para algumas estrelas a gente consegue medir o que a gente chama de movimento próprio. É uma medida de ângulo por unidade de tempo, né? Qual o ângulo que a estrela subentende por ano, digamos, né? Então eles já tinham essa medida também. É claro que para converter esse movimento próprio para uma velocidade absoluta, você ainda precisa saber a distância do objeto, né? Então essas coisas estão conectadas. Muito bem, então as conclusões a que ele chegou. Bom, de novo, como o Herschel, ele chegou a essa conclusão. Olha, a Via Láctea é um disco em rotação, né? Agora ele de fato tinha cinemática de algumas centenas de estrelas, né? Ele chegou a essa conclusão aqui, que o raio desse disco é de 8 kParsec, mais ou menos. Um parsec, só para dar uma ideia, é da ordem de 10 a 16 metros, né? E 1 kParsec, claro, são 1000 parsecs. Essa estimativa é mais ou menos metade da estimativa atual que a gente faz, tá? Então, você vê que o Kapteyn ele está estimando uma galáxia menor do que é na verdade, né? E a conclusão, uma conclusão importante aqui que ele chegou, é que o Sol estava próximo do centro da galáxia, muito próximo do centro da galáxia, né? Bom, muito importante, de novo, ele estava assumindo a ausência de extinção, de absorção da luz no meio interestelar, né? O que hoje a gente sabe que esse fenômeno de absorção ele acontece, é muito importante. A gente vai falar bastante dele nos próximos slides, tá? Mas esse é o fato importante. Então, essas conclusões que ele chegou, elas estão intimamente relacionadas com aquilo que você tinha perguntado. Esses vieses, a depender das condições de observação que você tem, né? Mas isso já vai ficar claro já. Bom, eu vou falar um pouco do que é essa coisa da absorção da luz e do avermelhamento. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de radiação de corpo negro e coisa do tipo, né? Bom, quando a gente fala um corpo negro aqui, não é na verdade um objeto preto, não é exatamente da cor do objeto, mas é um objeto que não absorve luz de outros objetos, digamos, né? A gente está interessado só na radiação emitida por esse objeto, né? É isso que a gente chama de radiação de corpo negro. E isso depende essencialmente da temperatura do objeto, né? E essas diferentes curvas são as curvas isso aqui é um gráfico da intensidade de radiação como função do comprimento de onda, né? A depender da temperatura. Então, isso aqui é para um objeto que tenha 15 mil Kelvin, ou o Sol, essa temperatura, 6.000 Kelvin ou 3.000 Kelvin, etc. O formato da curva é diferente para diferentes temperaturas. E o fato é que o espectro, né, como a gente chama, a emissão de uma estrela, basicamente ela tem esse formato com algumas mudanças importantes aqui, né? Muito bem, então isso aqui também dá para ver que a luz visível, né, o óptico que a gente chama, é uma faixa muito pequenininha em todo esse espectro aqui, né? Essa aqui é a luz visível. A parte azul do espectro está para cá, né? Quer dizer, são comprimentos de onda menores, quer dizer, frequências maiores, né? E para cá está a parte vermelha. Muito bem, então toda a estrela emite mais ou menos desse jeito, emite radiação distribuída desse jeito, né? O que acontece? Os grãos de poeira, hoje em dia a gente sabe, os grãos de poeira que existem na galáxia,
eles têm esse tamanho mais ou menos. São grãos microscópicos, na verdade, não são como pedrinhas assim. É como as partículas que estão presentes na fumaça, né? Então, eles têm dessa ordem aqui, de 10 a 100 nanômetros, né? 10 a menos 9 do metro. E o que acontece? Quando a radiação está passando por um meio com esses grãos de poeira, a radiação que é absorvida é aquela que tem comprimento de onda parecido com o tamanho desses grãos, né? Você pode imaginar intuitivamente, digamos, uma radiação que tem um comprimento de onda muito grande, quando ela está passando por esses grãos de poeira, ela passa direto. Você pode imaginar alguma coisa desse tipo. Então, o que acontece? De toda essa radiação aqui que está sendo emitida da estrela, se ela passar por um meio que tem esses grãos de poeira, claro que todo o espectro vai ser absorvido em certo sentido, mas principalmente a parte do espectro que tem comprimentos de onda comparáveis com esses tamanhos aqui, né? E o que acontece é que isso aqui é a parte de comprimento de ondas menores, aqui, é a parte mais azul do espectro, tá? Então, a consequência disso é que a luz da estrela que está viajando pela galáxia, ela vai sendo absorvida por esses grãos de poeira, mas principalmente a parte azul do espectro. E como consequência, quando a gente observa o objeto parece mais vermelho, mais avermelhado. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Isso que eu acabei de dizer, isso também que eu acabei de dizer. Muito bem. Então, toda essa discussão se havia um meio interestelar absorvendo luz ou não, era central para esses estudos aqui. É central, né? Então, o Kapteyn, ele hesitou e oscilou muitas vezes ao longo da vida dele sobre se ele achava que existia um meio interestelar absorvendo luz ou não, né? Então, por exemplo, em 1914, ele publicou um artigo e ele chegava a essa conclusão aqui, olha, para essas estrelas que ele tinha acesso à distância das estrelas, ele percebia que as estrelas que eram mais distantes, elas pareciam mais vermelhas, mais avermelhadas, né? Então, ele interpretou corretamente isso. Quer dizer, essas estrelas que estão mais distantes, para a luz dessas estrelas chegar até nós, ela passou por um meio absorvente maior, digamos, né? Então, ela foi mais absorvida e mais avermelhada, né? Então, a conclusão dele nesse artigo é que sim, existe um meio interestelar que absorve luz. Isso é importante para todas as conclusões que ele estava chegando nesse levantamento galáctico, né? Mas, na verdade, em 1918, eu acho, saíram uns resultados novos desse outro cara, que eu vou falar bastante dele na sequência, o Shapley, e ele estava estudando aglomerados globulares, né? E o que acontece? Nesses resultados, o Shapley, e a gente vai falar também dessa coisa da escada de distâncias, em breve, tá? Ele chegou a essa conclusão, que nesses aglomerados globulares, que as pessoas já sabiam que estavam muito distantes, ele observava estrelas de todas as cores, não só estrelas vermelhas, mas estrelas, enfim, de todas as cores. E a conclusão que ele chegava é que não tinha nenhuma absorção importante da luz, né? Isso, então, advogava contra a existência de um meio interestelar que absorvia a luz. Então, entre tantas oscilações, o Kapteyn acabou convencido por isso, né? Um pouco antes de publicar, digamos, a interpretação final dele desses catálogos em 1922. Então, quando ele publica esse artigo, ele reforça, não, esses resultados aqui devem estar corretos, sobre a conclusão dele, né? Essa conclusão basicamente é que a galáxia é pequena e que o Sol está perto do centro da galáxia. Ele fala, isso deve estar correto porque parece que não há extinção do meio interestelar, né? Então, uma pergunta importante aqui é por que esses resultados do Shapley foram tão convincentes para o Kapteyn, né? Então, a gente vai falar agora dessa coisa da escala de distância. A gente vai ver por que as paralaxes são mais robustas, né? Então, o que acontece? Antes de falar dessa coisa das escalas de distâncias, a gente tem que fazer essa distinção importante entre luminosidade aparente e luminosidade absoluta, né? Eu estou mostrando essa imagem aqui só para ilustrar que, bom, você tem uma imagem assim no céu, claro, você tem alguns pontos mais brilhantes que outros, mas você, a princípio, não sabe se isso é porque a estrela é mais brilhante ou é porque ela está mais próxima, né? Tem esse balanço entre essas duas coisas. E é difícil saber isso, né? Isso, claro, tem tudo a ver com a distância da estrela. Por quê? Você pode imaginar que a radiação que a estrela emite, ela vai se distribuindo em esféricas concêntricas aqui, né? Centradas na estrela, né? Toda essa energia vai se distribuindo na superfície dessas esferas. E digamos que você esteja observando aqui, essa é a distância, né? Então a área dessa esfera aqui é 4πd ao quadrado, né? Então a gente define a luminosidade aparente desse jeito, é a luminosidade absoluta dividido pela área dessa esfera. E a luminosidade absoluta, luminosidade é unidade de potência, né? Energia por tempo, né? É a quantidade de energia emitida
por uma certa unidade de tempo. A luminosidade absoluta, a gente está falando da luminosidade na superfície da estrela. Tá? Muito bem, então você vê que essas duas coisas estão relacionadas. Luminosidade aparente e absoluta, essa relação é bem importante. E por que é importante? Porque se por qualquer motivo você conhece a luminosidade absoluta de uma estrela e você observa a estrela, portanto você sabe a luminosidade aparente dela, aí você usa essa relação para determinar a distância do objeto. Tá? Isso vai ser bastante importante. Vamos lá, então, como que é a escada de distâncias aqui, que foi usada pelo Shapley? Bom, já comentei isso, que a fotografia foi introduzida em meados do século XIX. Nesse ano aqui, 1910, mais ou menos, a gente tinha paralaxe de mais ou menos umas 400 estrelas. Né? E aí tem uma figura importante aqui, que é o Pickering, que eu acho que ele era diretor do Observatório de Harvard. E nessa época, as mulheres não podiam operar os telescópios e toda, enfim, a formação acadêmica era bem restrita, né? Essa é uma discussão importante hoje em dia até, né? A gente sabe que existem barreiras ainda e essa é uma conversa que precisa ser feita, né, para diminuir essas barreiras, né? Mas o fato é que nessa época era ainda mais difícil. E o Pickering, ele foi generoso, entre aspas, de admitir, ele fez uma equipe de mulheres para trabalhar como as computadoras para ele, digamos, né? Porque eles estavam coletando uma quantidade enorme de dados e precisavam de gente para analisar esses dados, né? E ele contratou essas mulheres. Esse grupo ficou famoso, tem muitas astrônomas muito proeminentes nesse grupo aqui, que fizeram descobertas muito importantes, né? Aqui tem uma foto delas, enfim, trabalhando. Aham. Eu não sei. Se eu não me engano, eu vi um filme de umas mulheres que trabalhavam com computação. Isso. Mais recente. Mas foi depois, né? Mais recente, Mas pegou o gosto daí, Não, esse grupo realmente foi muito importante, assim. Mas a gente vai falar de uma personagem importante, que eu acho que é essa que está aqui, que é a Henrietta Leavitt, né? Ela deu contribuições realmente muito importantes. O que acontece? Ela recebeu a missão de estudar estrelas variáveis nas nuvens de Magalhães. Eu tinha mostrado antes nessas imagens as nuvens de Magalhães, né? Hoje em dia a gente sabe que são galáxias satélites da Via Láctea. Nessa época isso não era nada trivial. Ninguém sabia o que eram as nuvens de Magalhães, mas o fato é que a Henrietta Leavitt ela recebeu essa missão de estudar essas estrelas variáveis nas nuvens de Magalhães. O que são estrelas variáveis? Elas são conhecidas já há bastante tempo, são estrelas que, periodicamente, elas mudam o brilho delas, né? Tem algumas que o período pode ser de alguns dias, ou semanas, ou meses, né? Mas isso é um fenômeno conhecido. E ela estava catalogando e estudando essas propriedades dessas estrelas observadas nas nuvens de Magalhães, né? E só um gráfico para ilustrar essa coisa, né? O brilho aparente com função do tempo aqui. E a gente tem o período, claro, o período de oscilação é a distância entre dois picos, digamos, né? E aí o que acontece? A Henrietta Leavitt estava estudando um tipo específico de estrela variável, que são as cefeidas, né? Esses nomes são sempre, vocês, se não ouviram falar desses nomes, vocês vão ouvir falar outras vezes. Cefeida é porque a primeira estrela desse tipo foi observada na constelação de Cefeida. Então aí as outras estrelas da mesma categoria acabam recebendo o mesmo nome, né? Isso acontece com várias outras estrelas de outros tipos. E o que a Henrietta Leavitt percebeu? É que tinha uma relação entre a luminosidade média dessas estrelas e o período de oscilação. Aquelas estrelas que tinham o período maior de oscilação, elas eram mais brilhantes, né? É uma relação aparentemente inofensiva, né? Não parece tão interessante assim. Mas, e é claro que essa luminosidade aqui, ela estava falando da luminosidade aparente, porque ela não sabia qual era a distância das nuvens de Magalhães, qual era a distância dessas estrelas, né? Mas uma coisa importante é, como todas essas estrelas estavam, digamos, em uma das nuvens de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães, e assumindo que esse objeto está longe da gente, você despreza um pouco as distâncias internas, né, dentro da galáxia, você pode assumir que todas elas estão à mesma distância da gente. Então, apesar dela ter uma relação aqui que envolve a luminosidade aparente, isso aqui, como todas essas estrelas estão à mesma distância, você sabe que isso tem que ser uma relação, na verdade, da luminosidade absoluta da estrela.
Tudo bem? Esse é um ponto bem importante do argumento. Então, ela não conhecia qual era a luminosidade absoluta, mas ela sabia que isso aqui deveria ser uma propriedade intrínseca e deveria ser uma relação para a luminosidade absoluta, como função do período, né? E esse outro astrônomo, Hertzsprung, que é bem famoso por causa do... Na época já tinha ciência, né, que era a luminosidade aparente absoluta, né? Essa relação, sim. Essa relação era bem conhecida. Isso sim. Então, o Hertzsprung, percebendo a importância dessa relação, ele foi rápido para tentar fazer uma calibração absoluta dessa relação. E como você faz essa calibração absoluta? Bom, basicamente você mede a paralaxe, que já era um método conhecido, as pessoas já mediam paralaxe, você mede a paralaxe de algumas cefeidas, né? Então você determina a distância da cefeida, certo? Então você pode voltar para essa relação aqui que a gente tinha antes. Então, olha só, aí agora você mede para aquelas cefeidas ali, você sabe a distância porque você mediu a paralaxe. Daí você mede a luminosidade aparente, portanto você tem a luminosidade absoluta delas. Então, com isso, ele conseguiu calibrar aquela relação da Leavitt em termos da luminosidade absoluta das estrelas. Tá? Então, o que acontece? Qual que é a importância disso aqui? Com isso, agora você sabe aquela relação luminosidade absoluta período? Em qualquer lugar do universo onde você observar uma cefeida, o período não depende da distância, claro. Aí você mede o período de oscilação da cefeida, você vê nessa relação e você sabe qual que é a luminosidade absoluta da cefeida. Aí você compara com a luminosidade aparente que você está medindo e você sabe a distância da cefeida. Isso aqui mudou tudo, assim. Foi uma coisa, assim, é isso que eu estava dizendo, aparentemente inofensiva, mas mudou a história da astronomia, essa relação. Porque a partir daí a gente teve acesso a distâncias muito maiores do que a paralaxe permitia. É claro que, voltando à sua pergunta, isso aqui você vê que já está começando a envolver coisas um pouco mais sofisticadas. Você tem que assumir mais hipóteses, tem que assumir uma certa regularidade das cefeidas, coisas do tipo, né? Mas mesmo assim, é isso que é a escada de distâncias. Você vai criando relações de distância a objetos mais distantes, né? Muito bem, então era isso que eu estava dizendo. A partir daí você consegue... se você identifica uma cefeida, mede o período dela, você sabe a distância da cefeida. Tá? Muito bem, aqui que entra na história o Harlow Shapley, que é esse cara aqui. E eu vou deixar essa relação aqui porque ela continua sendo importante para a gente. Muito bem, o Shapley ele também está tentando, enfim, explicar qual que é o formato da galáxia, digamos, né? Só que ao invés de estudar a distribuição de estrelas na galáxia, ele estava estudando a distribuição de aglomerados globulares, né? Eu estou usando a sigla GC aqui, para Globular Cluster, tá? Como a gente chama aglomerados globulares em inglês. Então, o que acontece? Diferente das estrelas, que elas se concentram mais no disco, os aglomerados globulares eles estão distribuídos de maneira mais ou menos esférica ao redor da galáxia. Isso, na época, já não era muito difícil de saber, porque você tinha, digamos, algumas... não, na verdade, mito. Isso eu acho que já foi uma coisa importante que o Shapley estabeleceu, porque a gente precisava saber, de fato, as distâncias desses objetos, né? É disso que a gente vai falar aqui agora. Tudo bem. Então, o Shapley ele tinha dados de 69 aglomerados globulares. Tá? E ele construiu o que a gente chama hoje em dia de escada de distâncias. Bom, primeira coisa que ele fez, ele identificou cefeidas em 3 desses aglomerados globulares, né? Então, com essa relação, período-luminosidade da Leavitt, ele conseguiu determinar a distância a esses 3 aglomerados globulares. De novo, né, você assume que o tamanho do aglomerado globular é pequeno, em comparação com a distância, então as distâncias internas no aglomerado globular são desprezíveis. Então, se você determina a distância de uma ou algumas poucas estrelas dentro de um mesmo aglomerado globular, você determinou a distância do aglomerado globular, né? Então ele fez isso para 3, porque ele só achou cefeidas em 3 deles. Bom, depois disso, nesses 3 aglomerados globulares, ele também encontrou estrelas desse tipo que a gente chama de RR Lyra, né? A mesma coisa, uma categoria de estrela que foi observada numa certa constelação, e as outras estrelas dessa categoria ganharam o mesmo nome, RR Lyra. O que acontece? As RR Lyra, elas também são estrelas variáveis, só que a variação da amplitude é muito menor do que as cefeidas, né? Muito mais baixa. Mas se você mede essa variação, você consegue estabelecer, isso aqui é uma RR Lyra, né?
Mas como essa oscilação da amplitude é mais baixa, você pode assumir que, bom, é como se elas tivessem todas a mesma luminosidade absoluta. Não muda tanto. Então, dentro de uma certa faixa de erro ali, digamos 10% ou 15%, você diz, bom, essa é a luminosidade absoluta em média dessas RR Lira. Então, o que acontece? Quando ele observou essas estrelas RR Lira nos 3 aglomerados e que ele sabia a distância, então, ele, de novo, comparando a luminosidade aparente com a luminosidade absoluta, ele determinou qual é a luminosidade absoluta das RR Lira nesses 3 aglomerados. Tá? E ele assumiu, isso é uma coisa que estava em andamento, mas corretamente ele assumiu, que a luminosidade absoluta é constante das RR Lira, todas as estrelas desse tipo têm mais ou menos a mesma luminosidade absoluta. Então ele identificou a RR Lira em mais 4 aglomerados globulares, e ele fez a mesma coisa. Ele, bom, agora que eu sei a luminosidade absoluta das RR Lira, eu comparo com a luminosidade aparente delas, nesses outros aglomerados, eu tenho a distância a esses outros aglomerados. Então, com isso, ele já tinha a distância de 7 aglomerados aqui. Tá? Bom, depois disso, outra coisa que ele percebeu é que, bom, pega as estrelas em cada aglomerado. Aí você identifica qual que é a estrela mais brilhante naquele aglomerado globular. Essas estrelas todas têm mais ou menos a mesma luminosidade absoluta. Elas são todas igualmente brilhantes em termos absolutos em todos os aglomerados globulares. Então ele assumiu que isso valia para os outros aglomerados globulares, né? Para os quais ele conseguia identificar as estrelas individualmente. Eu não entendi por que esse terceiro ponto ele é válido. Assim. Esse aqui? Então, aqui a gente não está nem falando do motivo por que é válido, na verdade. Ele usou isso, digamos, como uma coisa bem empírica, assim. Né? Então é isso, ele observou, ele tinha distância de 7 aglomerados globulares, portanto, ele sabia a luminosidade absoluta de todas as estrelas que ele conseguia identificar nesses aglomerados. Né? E aí você pode fazer um gráfico e concluir, olha, a estrela mais brilhante de cada aglomerado tem a mesma luminosidade absoluta mais ou menos. Aqui era uma coisa bem empírica. Né? Isso, deixa eu pensar, o motivo, assim, tem a ver com o processo de formação estelar, né? O que a gente chama de... Isso nem é minha área, assim, eu estou chutando um pouco, mas eu acho que essa que é a explicação. Você tem alguns modelos para dizer, olha, quando vai se formar um aglomerado estelar, quantas estrelas se formam com qual massa, digamos, né? Tem uma expressão razoavelmente bem conhecida com isso. E isso é mais ou menos universal. Assim. E é claro que a massa da estrela, hoje em dia a gente sabe isso bem. A massa também vai definir o tempo de vida da estrela. Né? Hoje em dia a gente também sabe que os aglomerados globulares são velhos. Então tudo isso eu acho que vai levando a esse fato de que as estrelas mais brilhantes têm a mesma luminosidade absoluta em todos eles. Se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrija aí, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Tá, mas aqui ele usou isso de maneira bem empírica, assim, tá bom? Muito bem, então, aí, de novo, aí ele falou, bom, então agora eu sei qual que é a luminosidade absoluta da estrela mais brilhante de cada aglomerado. Aí ele pegou os outros aglomerados, que eram mais 21 aglomerados, que ele conseguiu identificar todas as estrelas direitinho, mediu, identificou a estrela mais brilhante daquele aglomerado e falou, agora eu sei qual que é a luminosidade absoluta dessa estrela, e mais uma vez, compara com a luminosidade aparente, você tem a distância daquele aglomerado. Então ele fez isso para mais 21 aglomerados globulares. Então, com isso, ele já tinha distância para 28 aglomerados globulares. Aí depois disso, para os outros aglomerados, que ele não conseguia identificar as estrelas individuais tão bem, mas ele claramente identificava como sendo um aglomerado globular, ele falou, bom, todos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro em termos absolutos. É da ordem de 10 parsec, alguma coisa assim. Aí ele falou, bom, então eu vou assumir que todos os aglomerados globulares têm o mesmo tamanho em termos absolutos. Daí ele comparou, então, qual que é o diâmetro angular que você tem, né? E comparado com o tamanho que você conhece. De novo, você faz uma trigonometria simples, você sabe qual que é a distância do aglomerado. Então você vê que ele usou vários métodos diferentes de distância e foi construindo um em cima do outro. É o que a gente chama de escada de distância. Mas você vê que quanto mais longe você vai nessa escada, mais hipóteses você tem que assumir. Por isso que a gente estava falando antes, que as paralaxes elas são um método mais robusto mesmo. Elas estão na base da escada, digamos, né? É o método que tem menos hipóteses ali. Beleza. Então, com isso ele conseguiu estimar as distâncias desses 69 aglomerados globulares aqui. Muito bem. Então, quais
que foram as conclusões que ele chegou, né? O Shapley, em 1918. Então, a principal hipótese dele é isso. Bom, primeiro, com essas distâncias, ele descobriu que os aglomerados globulares, esse sistema de aglomerados globulares, tem mais ou menos simetria esférica, né? Todos eles estão distribuídos como uma esfera em torno da galáxia. E ele assumiu, bom, o centro dessa distribuição deve coincidir com o centro da galáxia. Tá? É uma hipótese. Hoje em dia a gente sabe que é correta. Opa. Então, aí, com isso também, com essa distribuição dos aglomerados globulares, ele chegou a uma estimativa de qual seria o raio da Via Láctea. Ele chegou na estimativa 50 kPa. E ele também chegou a uma conclusão bem diferente da conclusão do Kapteyn antes, que o Sol, ao invés de estar perto do centro da galáxia, ele está mais ou menos a 20 kPa do centro da galáxia. Tá? Bom, essas estimativas elas são mais ou menos 2,5 vezes maiores que as estimativas atuais. Ou seja, ele superestimou o tamanho da galáxia. Né? E por que foi isso? Justamente por causa disso. Ele cometeu um erro na base da escada aqui de distâncias. Porque depois descobriu-se que essas estrelas que ele achava que eram cefeidas, na verdade eram estrelas de uma outra categoria, que se não me engano eram mais fracas. E ele acabou errando as estimativas de distância lá na base da escada. Isso se propagou para todos os outros métodos. Então, esse que é o problema. Né? Você precisa tomar muito cuidado, principalmente na base da escada. Bom, mas apesar desse tamanho, em termos absolutos, estar errado, é bem maior do que o tamanho real da galáxia, o cenário, em geral, ele é muito mais apropriado do que o do Kapteyn. A começar por esse fato, ele chegou a essa conclusão, ele tirou o Sol do centro da galáxia, que era uma situação que incomodava todo mundo, é uma coisa que lembra um pouco o geocentrismo, né? Por que o Sol deveria ocupar essa posição tão especial no centro da galáxia, né? Muito bem. E qual que é o motivo da discrepância aqui entre esses dois modelos, digamos? É justamente essa absorção por poeira, que hoje em dia a gente sabe que ela acontece no disco da galáxia, não na galáxia em geral. Eu vou falar um pouquinho mais disso agora. Então, muito bem. Então a gente tem essa oposição entre esses dois modelos aqui. Um modelo de uma galáxia pequena, com o Sol perto do centro, e um modelo de uma galáxia grande, com o Sol deslocado do centro, né? Então, o que acontece? Voltando àquela pergunta que você tinha feito, né? Quer dizer, quando você vai contar essas estrelas, tem um monte de efeitos de seleção, digamos, que pode enviesar completamente a sua conclusão, né? Então, o Kapteyn chegou a essa conclusão aqui, que a galáxia era pequena e o Sol estava perto do centro. Isso basicamente porque o que acontece? A poeira, hoje em dia a gente sabe isso muito bem, ela se concentra no disco da galáxia. E ele estava usando estrelas para rastrear, né? E as estrelas no disco da galáxia elas são altamente afetadas pela absorção, né? E por outro lado, o Shapley ele estava usando os aglomerados globulares. Vocês vejam que os aglomerados globulares eles ficam muito mais distantes do plano da galáxia. Então eles são muito menos afetados pela poeira. Então é por isso que o modelo dele era muito menos enviesado do que o do Kapteyn. Bom, eu já vou falar um pouco mais disso aqui. Então tem essa era uma das perguntas, né, do que depois teve esse evento que ficou conhecido como o Grande Debate, né? O que foi o Grande Debate? Na verdade não foi um debate, assim, foi um evento mesmo que aconteceu, uma data específica, que 2 pesquisadores foram convidados para apresentar seminários defendendo 2 pontos de vista diferentes. Eles não debateram, cada um apresentou seu seminário, né? E tinha 2 questões relacionadas aqui. Uma questão é essa que a gente já viu, que é do tamanho da Via Láctea, né? E os pontos importantes aqui era justamente isso, a questão da absorção por um meio interestelar e a posição relativa do Sol, né? E a outra questão relacionada é a natureza dessas nebulosas, entre aspas, né? Porque é isso, as pessoas já observavam há bastante tempo coisas como isso aqui, que é a nebulosa de Andrômeda, né, na galáxia de Andrômeda. As pessoas não sabiam o que era isso. Era um objeto pequeno que pertencia à nossa galáxia, ou era um objeto tão grande quanto a nossa galáxia e muito distante, né? Justamente porque você não sabia a distância desses objetos, né? E claro que isso também tem a ver com o tamanho que você acha que a Via Láctea tem. Então essas questões estavam todas relacionadas, né? Beleza. Bom, então, muito bem. Esse grande debate ocorreu de fato, né, em 1920 e foi basicamente 2 seminários, um do Shapley e outro desse cara aqui, do Kurtz. Então o Shapley estava defendendo esse ponto de vista aqui, né, com as estimativas que ele já tinha chegado. Ele chegou à conclusão de que a Via Láctea é um objeto, é um sistema grande, bem grande,
E ele defendia essa ideia de que essas nebulosas aqui, que as pessoas observavam, elas faziam parte da Via Láctea. Né? Eram parte da Via Láctea, eram objetos pequenos dentro da Via Láctea. Né? E os argumentos que ele usou para isso foram, essa outra nebulosa, que já tinha sido observada nessa época, algumas pessoas relataram que conseguiram medir a rotação dessa nebulosa. Né? E a velocidade de rotação, digamos que mediram na borda aqui do disco, digamos, o Shapley disse, olha, com essa velocidade de rotação, se essa galáxia estiver se essa nebulosa, né, estiver muito distante da gente, a galáxia vai estar girando com uma velocidade maior que a velocidade da luz. Isso não pode acontecer. Então esse objeto tem que estar próximo da gente. E o outro argumento dele é que, olha, teve pelo menos uma estrela nova, né, que foi observada justamente nessa nebulosa aqui de Andrômeda, que ela parece mais brilhante ou tão brilhante quanto toda a nebulosa. Se ela estiver tão perto assim, né? Ela é muito brilhante. Então, desculpa, se ela estiver distante, ela é muito brilhante, né? Então, esse objeto aqui tem que estar próximo da gente. Né? Essas novas, vocês sabem, são as estrelas que recebem esse nome porque justamente, às vezes, por algum motivo pode aparecer uma estrela nova no céu, que não era observada antes, mas depois passa a ser observada. E hoje em dia a gente sabe que no fundo isso tem a ver com a explosão da estrela, né? Ela pode aumentar muito o brilho e de repente passar a ser observada. Né? Naquela época não se sabia exatamente o que era isso. E os argumentos aqui do Curtis, por outro lado, ele defendia isso. Olha, não, essas nebulosas elas são outros objetos distantes da gente, né? Tão grandes quanto a nossa galáxia. Ele defendia essa ideia de que a Via Láctea era pequena. Se eu não me engano, o modelo que ele defendia era menor do que aquele modelo do Captain ainda. Uma galáxia bem pequena. Né? O argumento dele também era que, olha, também foram observadas outras dessas novas em Andrômeda e todas elas com brilho muito menor do que essa que você está relatando aí. Né? E o outro argumento dele é que, bom, nessa época as pessoas já estavam medindo o espectro e o efeito Doppler das galáxias, eu vou falar disso com mais detalhe já, mas o fato é que tinha registro de uma velocidade na linha divisada dessa nebulosa de Andrômeda muito grande. E ele fala, bom, esse objeto, se ele tiver essa velocidade aqui, ele é desligado gravitacionalmente da Via Láctea, né? Claro, com a estimativa daquela época para a massa da Via Láctea. Então, se ele não está ligado gravitacionalmente à galáxia, ele de fato não pertence à galáxia, é outro objeto. Né? E o outro argumento dele é que, olha, você vê tem essas faixas escuras aqui, né, nessas imagens, são muito parecidas com as faixas escuras que a gente observa na Via Láctea. Então esse objeto deve ser como a Via Láctea mesmo, né? Um outro objeto. Muito bem, então esse grande debate aqui, ele só seria resolvido depois quando as distâncias a essas nebulosas fossem determinadas. Né? E isso foi feito em 1923 só, portanto 3 anos depois. E de novo, o Hubble identificou cefeidas na galáxia de Andrômeda, não? E ele usou essa relação da Henrietta Leavitt para determinar a distância da galáxia de Andrômeda. E ele chegou a essa estimativa aqui, que também estava errada, né? Os valores estão errados por alguns detalhes técnicos. Hoje em dia a gente sabe que a distância é mais ou menos essa aqui para a galáxia de Andrômeda, mas a conclusão é a mesma. A conclusão é que, bom, esse objeto de fato está muito distante, e, portanto ele deve ser tão grande quanto a própria galáxia aqui, né? E as nebulosas são outras galáxias. É uma conclusão muito importante e isso vai ter desdobramentos ainda mais importantes, que a gente vai falar depois. Né? Então, o que acontece? Essas aqui são as duas questões, né, que estavam em jogo aqui, o tamanho da galáxia e a natureza das nebulosas. Né? Então tem essa frase aqui que resume bem essa situação, né, que tem nesse livro aqui do Mihalas e Binet, que o Shapley foi tão conservador e errado na segunda questão quanto ele foi radical e correto na primeira. Né? Então o Shapley estava correto sobre o tamanho da Via Láctea, em certo sentido, a Via Láctea é grande, né? O Sol não está no centro, etc. Mas ele estava errado sobre essa coisa, ele estava um pouco nesse polo, digamos, ele estava defendendo que a galáxia é grande, portanto tudo pertence à galáxia. De fato, nessa época, as pessoas usavam o termo universo para se referir à galáxia, né? Porque era tudo, algumas pessoas falavam, não, tudo que existe é isso que a gente observa aqui em volta da gente. Né? O Shapley defendia isso. Então, de novo, por que eu fiz toda essa discussão histórica aqui? Pode parecer um pouco, enfim, curiosidade ou anedótico, assim, mas não é isso. Eu tenho a impressão que principalmente essa questão do grande debate, ele
ele mostra muitas nuances assim, nessa coisa do desenvolvimento científico, né? Tem muitas idas e vindas. Assim. Então, deixa eu voltar aqui para os argumentos aqui do Shapley e do Kurtz. Então, por exemplo, depois, essa questão da rotação daquela galáxia sendo observada, posteriormente se percebeu que estava superestimada, a galáxia não girava tão rápido assim, aquela medida estava errada. Mas naquela época ninguém sabia e ele podia usar aquilo como argumento, né? Depois, essa nova que descobriram na galáxia Andrômeda, na verdade é uma supernova. E hoje em dia a gente sabe, por incrível que pareça, que quando uma supernova explode, ela pode ser tão brilhante quanto a galáxia toda, por incrível que pareça. O que na época também parecia um absurdo, né? Enfim, então você vê que esses argumentos têm muitas idas e vindas e isso acontece hoje em dia. Né? A ciência está em debate, assim, é uma coisa em construção, né? Não é aquela coisa linear, assim, que alguém prova alguma coisa e está escrito na pedra para sempre. Não é assim. Né? As coisas estão em debate e isso acho que é até um convite para todo mundo que está aqui. Encarar a ciência como uma coisa em construção e a gente também pode argumentar e entrar nessa disputa nas ideias, né? Bom, acho que é melhor eu parar por aqui para, enfim, vocês fazerem perguntas e daí a gente continua depois na próxima aula. Obrigado, Leandro. A gente tem 5 minutinhos aí para perguntas e explicações antes do coffee break. Quem tiver pergunta, levanta a mão, por favor. Claro. Bom, queria só fazer um comentário rápido, Leandro. Eu gostei muito da sua aula, porque justamente a gente mostra a construção da ciência. Não tinha ninguém burro aí, gente. Sabe? São grandes cientistas da sua época e eles construíram do nada, né, as ideias, como que foram crescendo. Então, hoje em dia, é claro que a gente sabe, a gente tem observações que mostram que uma hipótese estava errada, a outra estava correta, a gente tem observações, mas a gente também tem muitas outras perguntas. Então, a gente também está tateando. Como ele falou, a gente, né, constrói modelos e testa as hipóteses. Então, assim, a ciência é viva, né? Então, é um convite para todo mundo que está aqui, é porque gosta de ciência, se interessa. E a ciência é isso, é viva e vai crescendo e vai evoluindo, tá? Então, acho que é isso. Valeu. Mais perguntas? Vamos lá. A minha pergunta é mais sobre o contexto histórico. Assim, a gente tem registro de pessoas fora desse eixo europeu, como na América Latina, na África, na Ásia, conseguindo fazer intervenções tão importantes para a astronomia também? É uma ótima pergunta. Eu não sei direito, tá? Eu muito provavelmente devo estar, enfim, talvez negligenciando o crédito ou, enfim, porque isso acontece mesmo. A gente tem uma leitura que é sempre enviesada dessas coisas e assim, eu confesso sem problemas assim que eu, no fundo, estou reproduzindo a literatura que eu acessei, né? Então, acho que tem dois lados essa coisa. Eu acho que, de fato, tem uma questão enviesada em como essa narrativa vai se construindo, né? Quais foram as pessoas que deram maiores contribuições, etc. e tal. Mas, por outro lado, pensando um pouco nessa coisa desse eixo Europa, Estados Unidos e tal, acho que tem um contexto socioeconômico, digamos, que, de fato, favoreceu algumas dessas descobertas acontecerem nesses lugares e não em outros, né? Tem os dois lados, né? E isso não quer dizer que esse conhecimento não pertence a gente. Eu tento sempre fazer essa leitura por isso, porque eu acho que isso é comum na história da humanidade, né? Em certas épocas, digamos, o conhecimento, em geral, o conhecimento científico, acaba se desenvolvendo mais em uma época, em um lugar ou em outro do mundo. Mas isso não quer dizer que não tem contribuições de pessoas do mundo inteiro, né? Tem muitas pessoas que contribuem direto ou indiretamente para aquilo acontecer. Mas quando a gente conta a história assim, as pessoas não recebem crédito, né? Eu acho que no fundo é isso que é o ponto importante da questão. Então tem esses dois lados, assim. Eu acho que também reconhecer que todo mundo contribui para esse conhecimento ser desenvolvido, inclusive a gente, né? Conversando e discutindo sobre isso. Mas essa é uma discussão importante mesmo, que precisa ser feita. Eu concordo.
Pessoal, com quem que ficou a lista? Com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, acredito eu, né? Os antigos astrônomos. Assim, tem um exemplo, acho que bem importante sobre isso, que é quando a gente vai estudar história na escola, digamos, né? A gente vê lá a questão dos gregos, como eu reproduzi aqui, né? De fato, a cultura grega, acho que produziu coisas muito importantes e tal. E depois veio o Império Romano e tal. Aí tem a queda do Império Romano por volta de 500 ali. E a história que o pessoal conta na escola normalmente depois disso veio um tempo de trevas, 1000 anos, sem desenvolvimento nenhum. Aí em 1500 tem o Renascimento e a humanidade volta à luz. É óbvio que não foi assim que aconteceu, né? O fato é que nesse período de 1000 anos aí, justamente não era a Europa ou o Ocidente que estava na crista da onda do conhecimento. Quem estava era o povo árabe, né? Os islâmicos e tal. E eles desenvolveram muitas coisas super importantes. Então, é verdade, quando a gente dá esse salto, a gente está apagando essa história, né? E, de novo, eu reconheço que eu acabo reproduzindo isso. Todos nós, né? A gente acaba reproduzindo isso porque é a literatura que está acessível. Mas é uma coisa que precisa ser contada e recontada sempre, né? Bom, quem não conseguiu registrar a presença pelo QR Code, lá fora, na mesinha com a Rosângela, vai poder assinar a lista, tá bom? Mais alguém tem uma última pergunta, saideira? Aqui. Bom dia, muito obrigada pela palestra. A minha dúvida é mais sobre o funcionamento das cefeidas. Tipo, eu queria entender por que elas possuem essa variação na luminosidade e por que é tão regular. A minha resposta honesta eu não sei dizer, na verdade. A única coisa que eu sei dizer é isso. Tem modelos de evolução estelar, na verdade, que estudam exatamente isso. Como funciona o interior das estrelas, né? E as estrelas têm, enfim, o parâmetro principal aí para a evolução das estrelas é a massa delas, né? Então, a massa vai determinar o tempo de vida das estrelas e quais são os tipos de reação química que vão acontecer dentro da estrela. E determinadas épocas, né, da vida da estrela, digamos, ela pode passar por uma fase, que é essa fase da cefeida, né? No fundo tem a ver com o equilíbrio ali entre essas reações nucleares, que estão mandando energia para fora, e a atração gravitacional, que está puxando tudo para dentro da estrela, né? E em algumas etapas da história da estrela, você pode ter essas oscilações nesse equilíbrio aí. Mas isso é tudo que eu sei dizer, na verdade. Eu não entendo muito bem disso, não. Tá bom? Bom, vamos agradecer novamente ao Leandro.